o Alonso. Não foi o clube oficialmente, não. E nem o diretor de futebol para chegar, o VP de futebol para chegar e falar assim, gente, vocês jornalistas aqui, boa noite, só fazer aqui uma divulgação de algo muito importante. Eu estou anunciando que o Alonso, né, está deixando... Não, o zagueiro vai. Não, meu último jogo, estou indo embora, não jogo contra o Vasco e tal. O acordo foi em janeiro. Mas você falou que não tinha acordo, cara. Você falou para os colegas de imprensa, que a imprensa que estava inventando isso. Vocês vivem na mentira. A mentira prevalece. A mentira é a omissão. Aí vocês ficam assim, mas nem quando classifica fala de coisa boa, mas que tem tanta coisa ruim. E aí quando eu falo do departamento de futebol, vocês acham que eu pego no pé do cara. Quem que tinha que estar lá anunciando a saída do Alonso? É minha mãe? É minha mãe? Porque se for, ela desce lá do céu e vem fazer o anúncio. Eles estão de brincadeira, gente. O Alonso, aí alguém vai falar, é ídolo, não é? Mas eu acho assim, cara, o respeito tem que ter. A passagem dele no Atlético foi vitoriosa. Ele faz parte daquele time que entra pra história, o time campeão de tudo em 2021, tendo uma grande atuação. É verdade que a reta final dele não foi boa, caiu muito tecnicamente, mas ele nunca desrespeitou o Atlético. Você pode falar de queda técnica, e realmente ela aconteceu, mas sobre falta de comprometimento, por exemplo, essa reta final agora, de um jogador que já sabia que não iria continuar, que está às vésperas de uma Copa do Mundo, a primeira da carreira dele, e mesmo assim o Alonso não tirou o pé. Ele ganhou a titularidade nesses últimos jogos e a gente viu muito comprometimento. O Alonso jogando sério e até fazendo bons jogos. Por incrível que pareça, o Alonso melhorou nessa reta final, nesses últimos momentos dele com a camisa do Galo. Pra mim, ele tá na história do Galo. Isso ninguém vai apagar. Fez sim uma grande passagem em 2020 e 2021, especialmente, mas depois não conseguiu manter o mesmo nível. Não é o assunto. Não é. Mas não é o assunto. Mas mostra que o Atlético correu risco, sim, de ficar fora da próxima fase da Sul-Americana. Você está dizendo que o Atlético correu risco na Copa do Brasil e na Sul-Americana? Correu. Na Copa do Brasil foi nos pênaltis. Na Sul-Americana, o Atlético venceu por 1-0 com dificuldade. E o papai acertou de novo, hein? Você não erra. Quando eu cheguei aqui, o Ivan até veio me elogiar, pegou e falou assim, você acertou, você cravou. Eu não só acertei, não. Eu cravei, eu falei. Você me perguntou, qual o placar? 1-0 com dificuldade. Tosse pra tese. Com sufoco, não torço pra tese, não. Torce! Eu conheço, ó. Só de olhar eu conheço o verme que tem. E ontem, mais uma vez, eu mostrei isso e falei pra vocês antes. Como que seria? Porque é o retrato do Atlético fazer esse tipo de jogo e um time que ainda não tem confiança, nem do torcedor, nem deles próprios. Parece que o Atlético não tem confiança neles mesmos. E hoje o Atlético é um time limitado em número de atletas que se pode utilizar. É só ver as mudanças que o Atlético faz. Tem jogadores que não atuam mais com barba e tudo bem. Tem um que eu bato o joinha, fala até o nome, Reinier, não está sendo utilizado, perfeito. Não serve para vestir a camisa do Atlético. Ponto. O jogo de ontem, o Atlético correu risco no primeiro tempo de tomar 1-0. As melhores chances do primeiro tempo foram da equipe do Puerto Cabello. Gente, é um Porto Cabello. Péssimo. Ele não é ruim, não. Para ele ficar ruim, ele tem que entrar na fila 3 vezes. É muito ruim. É péssimo. O futebol do Puerto Cabello é inferior e muito inferior ao do Ceará, que o Atlético passou dificuldade na Copa do Brasil. Mas tá certo, botar 3 volantes e um zagueiro. Então beleza. Você pega analisar somente o resultado. É aí a crueldade do analisar somente o resultado. Eu analiso só o resultado. Não, o Atlético hoje, nesse momento, ele tem que analisar o desempenho dele, o que ele não entrega. Para a diretoria, a gestão Atlético, resolver isso nessa parada que vai acontecer agora. O Atlético precisa de reforços. O ponto é esse. A gente ficar aqui debatendo sobre o Atlético, esse Atlético que ganha de 1-0 do Puerto Cabello e no final precisa se postar dentro de campo para manter o resultado. É esse o Atlético. Esse Atlético vai conseguir 45 pontos em Campeonato Brasileiro? Não vai. Eu acho que quando a gente fala sobre defender o resultado, Eltinho, não só o resultado, não só analisar o resultado. Velho, que o resultado influencia, obviamente, na análise. Não tem como. O Atlético vence, classifica. Você fala, pô, velho, é o melhor dos mundos se classificar, de fato.
Eu concordo contigo. A gente não pode pensar só no resultado, a gente tem que falar do desempenho também. Só que o resultado é a razão de ser do jogo, bicho. Então, assim, não tem como, quando o HG falar, eu sou resultadista, ele não olhar para o resultado. Eu também não consigo não olhar para o resultado. Quando eu vou fazer uma análise do jogo, o resultado influencia, obviamente, nessa análise. O Atlético no jogo de ontem, mais uma vez, o Atlético teve dificuldade tremenda. O primeiro lance de perigo do Atlético acontece, salvo engano, aos 36 minutos do primeiro tempo. Antes disso, o Atlético era um nada, cara. E o Atlético ainda teve, em algumas oportunidades, vendo o adversário criar alguma oportunidade, alguma chance de marcar. Teve um lance no segundo tempo já, num contra-ataque do Puerto Cabete, quando ainda estava 0x0, que o Everson vai sair do gol, ele escorrega, não consegue voltar. Falei, cara, ferrou. O Atlético vai tomar esse gol. O ponto aí hoje, o Atlético precisa mudar muita coisa pensando no segundo semestre. O Atlético tem oitavas de final de Copa Sul-Americana, oitavas de final de Copa do Brasil. O Atlético luta, para mim, ainda contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E se algumas coisas não forem modificadas, se não houver alteração de fato na forma de jogo, em alguns jogadores, no elenco em si, o Atlético vai passar muita dificuldade no segundo semestre. Essa é uma tendência, assim, real e cada vez mais próxima. É muito palpável ver o Atlético passando dificuldade no segundo semestre se não houver uma mudança brusca, especialmente em relação ao elenco. Boa tarde a todos. Ontem eu me iludi de novo, né, com essa história de acreditar que o Atlético, por estar enfrentando um time inferior, ia ganhar de sobra, 4x0. Falei isso aqui ontem e mais uma vez eu me iludi, né? Caí nessa história de que os jogadores, porque o elenco do Atlético é superior ao time do Puerto Cabello, todo mundo tem essa certeza. Mas o problema é que o time não joga, né? Não dá o encaixe, quando começa o jogo você vê um jogador que faz uma partida boa, no outro jogo cai. Ontem o Coelho não acertou absolutamente nada, né? Há uma semana atrás a gente estava elogiando uma boa partida dele, ontem a gente vê ele fazendo uma partida totalmente pífia, o time do Atlético sem uma força ofensiva, o time do Atlético com os mesmos problemas de saída de bola, dificuldade no meio de campo. Aí, para mim, um dos melhores jogadores do Atlético, o Vitor Hugo, aí ele recua o Vitor Hugo para jogar de segundo volante, para mim ele mata o Vitor Hugo. Mata o Vitor Hugo, tira a qualidade que ele tem de ter aquela força ofensiva, ele joga mais recuado, né? Aí o Atlético, cara, há muito tempo precisa de um camisa 10. O Atlético não tem um camisa 10, não tem criatividade, não tem quem municia ali o Cassierra, né? Há um tempo atrás a gente falava que quem não recebia bola era o Hulk, hoje a gente fala que quem não recebe bola é o Cassierra. E a coisa vai se repetir. Quem estiver lá na frente vai continuar sem receber bola. Aí o Minda, há 3 jogos atrás, ele era uma das referências. O Minda está crescendo. Aí agora ele está começando a desaparecer de novo. Quer dizer, não existe uma constância nesse time do Atlético. Agora, eu vou dizer para vocês, o Atlético chegou nessa parada na Copa no lucro. O Atlético está no lucro, porque ele continua vivo na Copa do Brasil, sabe-se lá como. Ele continua vivo na Sul-Americana, que já teve aí próximo de sair num grupo horroroso, que era para o Atlético ontem ter entrado já classificado, e ainda está vivo no Campeonato Brasileiro, buscando, claro, uma Libertadores. Buscando uma Libertadores. O Atlético está buscando uma Libertadores. Está fora da zona de rebaixamento. Espera aí, deixa eu acabar de falar. Fora da zona de rebaixamento. O campeonato brasileiro está todo embaralhado. Aberto. Se o Atlético vence o Vasco, por exemplo, você vai ver como é que fica a distância pro G5. Está todo embaralhado ainda. Você acha que o Atlético tem condições de disputar uma Libertadores com esse elenco atual? Thiago, o Atlético tem condição de olha o que eu acabei de falar. Vaga na Libertadores. O Atlético chega nessa parada da Copa com um lucro. Por quê? Porque ele não está com uma distância... Das oitavas eu concordo. Não está com uma distância muito grande de quem está lá em cima. Não está. E não tem lucro no Brasileiro, Para de pensar assim, cara. Se ele perder pro Vasco, ele não vai ficar com uma distância. Agora, o grande X da questão... Ilude o torcedor. Não tem nenhuma ilusão, não. É você só está iludindo o torcedor, você está vendendo Thiago, uma ilusão. É só pegar matemática. Olha quem está no G5, não é só olha onde o Atlético está. Não é só matemática. Só que tem que ter resultado, você tem que ganhar. Não adianta, você tem que ganhar. Agora, para ganhar, não adianta. Vou falar de novo que eu vim falando aqui. O Atlético tem que contratar. Não adianta o Pedro Daniel vir a público e falar que já fez uma janela. Se não contratar, se não investir, não adianta querer que o Fred venha de graça, que ele não vai vir. Não adianta oportunidade de mercado, que não vai acontecer de cair do céu jogadores bons. O Atlético não precisa de ninguém para compor elenco. O Atlético precisa de jogador para chegar e ser titular, para melhorar. E o detalhe, vamos falar daqui a pouco, o Barba ontem expôs ontem. Ontem o Barba, quando ele era questionado sobre janela, que ele recuava e falava, não, ontem ele colocou já. Quem ele falou? Depois eu tenho as aspas dele aqui, porque foi muito importante, porque ontem ele falou, tem que trazer jogador de qualidade, tem que entender o que a diretoria quer. Aí me preocupou. Se eles ainda não entenderam o que a diretoria quer agora,
Não vou trazer, eu tô aqui no celular. Ele pode estar jogando verde. Aí eu vou falar. Agora, se não contratar, gente, vai ser isso aí. Aproveitem que chegou na parada no lucro. Ainda estão nas competições. Está muito relacionada às diversas mudanças que esse time foi passando, né? A mudança de comando técnico, as muitas alternativas que o Eduardo Domingues foi tentando encontrar. A verdade é que não existia até então nenhum zagueiro 100% titular no Atlético, porque a gente sempre colocou o Lianco à frente dos demais, mas sofreu com a parte física, precisou ficar ausente durante muito tempo e nos últimos jogos, até por questões aí de expulsão, enfim, comportamento, a gente percebeu que ele perdeu um pouco de moral com o treinador. Quando você olha para o Juan e para o Vitor Hugo, são atletas que vivem ali meio que de altos e baixos. Acho que o Juan é melhor que o Vitor Hugo, se firmou mais recentemente no time com méritos, vem crescendo de produção, mas de modo geral, você sempre teve questionamentos a respeito dos dois, como se nenhum deles estivesse ali de fato à altura do que o Atlético precisava. O Ivan Roman, acho até que joga pouco pela qualidade que tem, mas a gente sabe também que é um processo ali, ele vem sendo utilizado aos poucos, tá amadurecendo, o clube olha para ele, eu acho, como uma terceira mesmo opção de zagueiro. E o Júnior Alonso foi perdendo espaço à medida que já não conseguia acompanhar o ritmo que o futebol pede hoje, né? Então eu acho que tinha Vitor Hugo e Juan e nenhum deles conseguiu se firmar efetivamente como um substituto do Alonso, porque os dois têm problemas técnicos, porque os dois oscilam muito, e aí ficou essa defesa, né? Que é meio que com 3 homens, o terceiro é um lateral, que é o Natanael, que também surpreendeu, né? Vem conseguindo se firmar na posição, mesmo tendo o Preciado, que nós todos imaginávamos que chegaria para trocar de roupa e ser titular absoluto, mas na prática não foi bem assim. Então eu acho que o Atlético tem problemas na sua linha defensiva. Consegue ficar uma partida aqui, outra ali sem sofrer gols, vê o Juan crescer de produção, quando o Lianco entra, a gente pensa, é um cara que poderia ser mais importante até do que é hoje, mas de modo geral é um sistema defensivo que carecia de mais qualidade. E a saída do Alonso pode abrir espaço para isso, né? Porque é um jogador veterano, um jogador que tinha um alto salário, que tem uma história bonita no clube, que precisa ser respeitado por isso, mas que já não estava mesmo dando conta do recado. Ainda que ele viesse jogando agora mais recentemente como titular, a gente percebe que o Alonso já não está mais conseguindo acompanhar como deveria. Tomara que a saída dele e outros movimentos aí que o Atlético está fazendo, de liberar folha, de abrir espaço, faça também com que consiga subir o nível do sistema defensivo. Eu esperava que o Atlético não desse show, que o Atlético, a rigor, os adversários que o Atlético pegou na temporada inferiores a ele e que o Atlético sobrou, pelo menos puxando de cabeça rápido aqui, Itabirito no Campeonato Mineiro e Chapecoense no Campeonato Brasileiro, onde ele fez valer realmente a sua superioridade. Mas o Atlético, para mim, sofreu mais do que deveria. Quando eu falo que, por vezes, acho que o Domingues está fazendo o possível com esse elenco, o jogo de ontem não serve. Foi esse elenco, mesmo nas mãos do Domingues e com as limitações que eu entendo que esse elenco tem, que é o principal até para não fazer com que o time conquiste mais resultados, um jogo melhor. E o trabalho do Domingues, para mim, o trabalho do Domingues está batendo a cabeça no teto, não por conta de incapacidade do Domingues, mas por conta de possibilidades do elenco. Mas o Atlético do Domingues já jogou mais do que jogou ontem. Já jogou mais contra o Inter, por mais que tenha sido um jogo em que o Inter criou várias situações, jogou mais contra o São Paulo, jogou mais contra o Atlético Paranaense, jogou mais contra o Fluminense, quando perdeu o jogo contra o Ceará aqui na Arena, o 2-1. Eu acho que é um jogo bom do Atlético. Enfim, citei o jogo contra o Cruzeiro, que é o melhor jogo do Atlético até então, contra o Mirassol, tá vendo? Eu esperava um Atlético mais próximo desses jogos que eu citei aqui. Não foi bom. Os jogadores, para mim, mostram uma questão também física, como todos os times que estão chegando nessa reta final, e aí são todos mesmos. Você pega desde Palmeiras e Flamengo, que tem elencos mais numerosos, passando pelo restante das outras 18 equipes, e o elenco do Atlético, nós fizemos um cálculo aqui, o Atlético hoje tem 15 que rodam todos os jogos. É por isso que talvez, quando o Breno cita para mim do Minda,
Para mim é um cara que já está sentindo o fato de ter virado titular, ele custou a ter condição, a gente já discutiu hoje lá no Band News na área que é um cara que ainda não tem aquela estrutura física para suportar 90 minutos, mas não, eu esperava um jogo melhor do Atlético em comparação, por exemplo, a esses jogos que eu falei aqui. A classificação veio na Sul-Americana, acho que curioso quando o HG fala: pra que 3 volantes, pra que 3 zagueiros? Bom, quando o Atlético jogava com 2 linhas de 4, você entendia que o Atlético queria propor o jogo. Aí falava, fecha a casinha, só um minuto, por favor. Defende o adversário. Fecha a casinha. O adversário é ruim. Aí fica num tal de fecha a casinha, abre a casinha, fecha a casinha, abre a casinha. O problema é o que está dentro da casa principal. Que é isso? As peças que o Atlético tem hoje. O problema não é a casinha. Né? Então, repito, o Domingues ontem não foi bem, o time dele deveria ter jogado mais. O time dele deveria ter jogado mais, a exemplo desses jogos que eu citei, mas é claro, para mim é um elenco que está no limite físico e que agora vai chegar para fechar contra o Vasco da Gama a etapa no Campeonato Brasileiro. Fala galera, passando aqui rapidinho para pedir vocês aí, vocês que chegaram até aqui, curtiram o vídeo, tá? Deixa o like, não esquece não. Dá essa força aí pro canal, agradeço demais, tá bom? E deixa o meu convite para quem tá chegando aí, não conhece o canal, não se inscreveu ainda. Seja muito bem-vindo, venha fazer parte aqui do time aqui nesse canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada e deixa aquele like, tá bom? Te peço aí, gentilmente, o like, que ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? A gente precisa demais dessa força de vocês, tá bom? Conto muito com vocês, tamo junto. Fiquem à vontade também para estar olhando aí esse canal que traz notícia todos os dias aqui do Galo. Verifica aí esses vídeos anteriores recentemente enviados aqui no canal. Vocês podem até encontrar notícias que ainda não têm assistido e tá aí se atualizando aqui no canal, tá bom? Fique à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado ao vídeo sobre Júnior Alonso. Essa saída do Júnior Alonso está meio polêmica, né? Quero saber o que você acha sobre esse assunto. Deixa aí no comentário, a gente sempre está olhando todos os comentários, lembrando a vocês que vocês estão chegando agora principalmente, que a participação de vocês aqui no canal é muito importante, vocês ajudam demais dessa forma o crescimento do canal. O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e vai entregar para mais pessoas no YouTube. Vai encontrar mais torcedores do Atlético com que assim o canal crescer cada vez mais. Então, agradeço a todos pela força, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela preferência. Fiquem à vontade, esse canal aqui é de vocês, tamo junto. Ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui no canal e atualiza vocês, tá bom? Lembre-se, ative o sininho de notificação para quando nós atualizarmos aqui o canal, o YouTube tá avisando vocês também. Lembre-se de estar verificando a sua inscrição, porque o YouTube às vezes ele cancela a inscrição acidentalmente, mas acontece, tá? Então, se verifica a inscrição antes de sair do vídeo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tamo junto, um forte abraço e vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo, valeu!